Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos para questões de concurso da banca Cefet Minas Gerais, ok? Então, dentro do cargo técnico administrativo em educação, uma prova realizada em 2022, estamos respondendo algumas questões de língua portuguesa. Então, vamos lá ao primeiro texto para responder a questão de número 4. Despertar para a realidade exige esforço e reflexão crítica. O texto é da Gabriela Lenz de Lacerda. A história do Brasil, como a própria história do mundo, é definida por uma sucessão de violências. A subjugação das mulheres tem relação com o próprio processo de colonização, na medida em que se trata de formas de dominação e de exploração necessárias ao desenvolvimento do capitalismo. A fim de permitir a acumulação primitiva de capital, era necessário que as próprias relações sociais fossem pautadas na violência e na hierarquização dos seres humanos, com controle dos corpos que pudessem ser úteis ou prejudiciais ao sistema. Mais de 500 anos depois, não conseguimos romper essa persistência histórica. Não por acaso vivemos hoje no país mais desigual da América Latina e um dos mais desiguais do mundo. As violências praticadas contra as mulheres, contra descendentes dos africanos e indígenas escravizados e contra a natureza são a herança que recebemos. Nós, que habitamos essa porção de terra batizada de Brasil, fundada pela violência, precisamos ter em mente que o racismo, o sexismo e a desconexão com a natureza não apenas estruturam a nossa sociedade, são estruturantes também da nossa própria subjetividade. Dando continuação, despertar para a realidade pressupõe, assim, refletirmos de forma crítica e profunda sobre o nosso próprio racismo, sexismo e colonialismo. Se queremos realmente contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo e igualitário, temos que retomar a lição de Paulo Freire. Toda ação libertadora é necessariamente acompanhada de uma profunda reflexão. Somente compreendendo a nossa própria posição na estrutura social, nossos privilégios e vulnerabilidades, e lembrando que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Podemos juntos nos libertar em comunhão. A revolução começa, mas não termina dentro de nós. Então, o texto da Gabriela Lins Lacerda, ok? Então, vamos à questão. Questão de número 4. Sobre os articuladores textuais destacados no excerto de artigo de opinião, pode-se afirmar que desculpa, não. 1. A conjunção como estabelece relação de comparação entre a história do Brasil e a dos demais países do globo terrestre. A locução, na medida em que cria relação de causalidade entre a subjugação das mulheres e as formas de dominação e de exploração próprias do capitalismo. 3. O conectivo assim introduz a conclusão sobre o que é necessário para o nosso despertar sobre a nossa própria realidade. 4. O C estabelece a condição para recuperarmos os ensinamentos de Paulo Freire. Estão corretas as afirmativas. Daí temos a alternativa A, B, C, D e E. Pessoal, pausem o vídeo, voltem, deem uma olhada no texto. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a alternativa letra A. Então, 1. A conjunção como estabelece relação de comparação entre a história do Brasil e os demais países do globo terrestre está correta. A locução, na medida em que cria relação de causalidade entre subjugação das mulheres e as formas de dominação e de exploração das próprias do capitalismo, também está correta. 3. O conectivo assim introduz a conclusão sobre o que é necessário para o nosso despertar sobre a nossa própria realidade. Está correto, pessoal. E o que está incorreto é o 4. O C estabelece a condição para recuperarmos os ensinamentos de Paulo Freire. Por quê? Bora lá. Então, articuladores textuais ou marcadores do discurso são expressões linguísticas que provêm das categorias de conjunções, advérbios, preposições, etc., que constituem o significado de um discurso. Os conectores articuladores textuais, onde está o C.
Os conectores vinculam diferentes partes do texto e representam a relação entre linguagem ou elementos contextuais. O mais conhecido é porque, se, em breve, então, portanto, então, mas ao tempo, embora, mesmo, até, isto é, ou finalmente. Então, o conector se aparece aqui dentro dos articuladores textuais, né? E eles têm uma função de conexão, ok? E que vincula, né, diferentes partes do texto. E no caso aqui do texto, se queremos realmente contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo e igualitário, temos que retomar a lição de Paulo Freire. Não tem uma conexão, não tem ligando duas partes do texto. Não existe isso aqui nessa questão, ok? Então, gabarito é a letra A, pois justamente a 4 está errada. Pessoal, essa é a minha colaboração de hoje. Desculpe que eu não sou professor de português, eu também estou estudando aí para a prova, então estou aproveitando o momento para compartilhar com vocês aí essas informações, ok? Então, obrigado, até a próxima.